Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Hoje é a primeira edição do novo nome que eu tô dando ao projeto, né? Vamos tirar o nome da universidade, afinal de contas o TCC já terminou. Então estou aqui com uma bailarina lindíssima da cidade de Porto Alegre, bailarina de carreira internacional, e ela vai contar um pouquinho mais da sua trajetória na dança do ventre, da sua carreira, enfim, né? Porque afinal de contas, histórias de vida são sempre inspiradoras e principalmente para bailarinas iniciantes na dança do ventre que tenham vontade de saber um pouco mais sobre como é dançar fora do Brasil. Então ela, Priscila Fontoura. Pri, muito obrigada pela tua participação, por tu disponibilizar um pouco mais do teu tempo para a gente conhecer um pouco mais da tua história. Obrigada, eu que agradeço, Cíntia, é um prazer participar do teu programa e poder falar um pouquinho para os espectadores do canal. Então, vamos começar, como de praxe, vocês já conhecem. Conta para nós um pouco da tua trajetória na dança, como que tu começou a dançar e chegou até a dança do ventre. A minha trajetória é bem inusitada, assim. Na verdade, eu comecei a dançar por causa do meu médico. Eu tinha 2 anos e eu nasci, na verdade, com os pezinhos para dentro. E o meu pai é ortopedista, enfermeiro, e trabalhava com o meu médico até hoje. E o meu médico falou para ele assim, doutor Elemar, maravilhoso. Bom, ou a Priscila usa as botinhas para consertar o pé, ou ela vai fazer balé. E o meu pai, muito inteligente, agradeço até hoje, com 2 anos ele me colocou no balé. E dali eu comecei a minha história na dança. Claro que quando tu tem 2 anos de idade é tudo muito lúdico, mas eu segui o caminho, eu fiz balé dos 2 aos 7, aí eu dei uma pausa e depois eu voltei com 7 e fiz dos 7 aos 14, talvez, por aí. Acho que com 14. Eu fazia com a professora Denise Armani, maravilhosa, e através dela eu ganhei uma bolsa no Balé Concerto, que era na Independência, não sei se ainda existe, mas acredito que sim. E lá no Balé Concerto existiam bailarinas que viajavam, que iam para a Rússia, para a Alemanha, para dançar nos balés maravilhosos, e eu ficava pensando, ai, eu quero muito isso para minha vida, eu quero muito dançar fora. Mas eu não sei, acho que eu não tinha muito dom no balé, eu sempre fui muito hiperativa, eu sempre gostei muito eu sempre fui muito criativa, e eu acho que o balé, ele tem uma disciplina mais, como é que eu vou dizer, mais estreita, né? Tu não tem tanta possibilidade de criar como a dança oriental. E eu sentia que aquilo era bom, mas não era ainda o que eu faria na minha vida. E aí, nisso, eu já tinha visto, quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu estudei a vida inteira em colégio adventista. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, o pastor juntou a galera lá do colégio na capela, e isso acontecia a cada 15 dias. E sempre tinha um assunto. E nesse dia era o assunto os caminhos de Jesus, porque o pastor andou por tudo, pelo Oriente, e trouxe para nós. E nisso tinha paisagens maravilhosas do Egito, de Israel, enfim. E apareceu uma bailarina. Quando apareceu a bailarina no vídeo, no VHS, né, que era vídeo, umas TVzinha desse tamanho, o meu olhinho fez assim, sabe? Igual desenho animado, que o olhinho salta para fora. Eu falei, gente, que coisa mais linda é isso que eu quero fazer. Só que na época era muito difícil, era difícil ter professoras, era difícil ter escolas, né? Então eu levei um bom tempo para encontrar. E aí com 13, depois de uns 3 anos, 2, 3 anos, com 13, 14 anos foi que eu encontrei. Por acaso eu fui fazer Kung Fu, aí eu sempre fui muito ativa, gostei muito, tanto que eu fiz educação física, né? Sempre gostei de exercício, de me movimentar, eu fui fazer Kung Fu e quando eu estava passando para chegar na sala, tinha uma outra sala acontecendo a aula de dança do ventre. E eu estava com a minha tia. E eu disse, ai tia, vamos fazer, por favor, tia, eu quero fazer aula. E a minha tia, não vou fazer essa aula, não combina comigo. E coitadinha da minha tia foi.
para me acompanhar. Aí eu fiz minha primeira aula de dança do ventre numa academia. E a minha tia me acompanhou, minha tia toda, não era muito a vibe dela, me acompanhou. E dali eu nunca mais parei. Eu fiz nessa academia por volta de um ano e meio. Aí aconteceu que a professora que dava aula nessa academia, ela tinha outros compromissos e ela acabava faltando bastante, não podendo ir bastante. E aí os gerentes acabavam pedindo para que eu assumisse a turma. E eu estava com mais ou menos 15 anos, dava aula, e aí eu dava aula do meu jeito, né? Adolescente, fazia aula há um ano e pouco. E aí também essa professora dançava num restaurante e também ela tinha os compromissos e às vezes ela não ia e pedia para eu ir no lugar dela. Então eu comecei a dar aula e dançar meio no susto, meio na... Vamos lá, vamos encarar essa. Então foi assim, depois de um tempo ela saiu dessa academia, eu assumi a turma e assumi o restaurante. Então eu dava aula na academia e dançava 2 vezes por semana, de sexta e sábado no restaurante. Isso durou, acho que 1 ano. Então eu aluguei uma sala, porque eu já tinha as minhas alunas, acabei... Como eu não fazia mais aula, eu comecei a estudar VHS. Então o Tony tinha as fitas, o Tony Mosaic tinha as fitas VHS e eu comprava, e do Omar Naboulsi também. Então eu comprava fita de bailarina egípcia, de bailarina libanesa, as fitas didáticas da Lulu, da Soraya, essas que a gente sabe que foram as pioneiras na dança do ventre aqui no Brasil. Então eu estudava muito por vídeo. E dava aula. Até que, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, uma aluna minha foi comprar os ingressos para o show do Tony, que a Brisa estava trazendo. E foram no Templo do Oriente. E aí falaram muito em mim para a Brisa. Ah, é porque minha professora é novinha, mas ela é maravilhosa, porque não... E a Brisa disse assim, quero conhecer essa menina. E aí eu fui. Ela me convidou para ir lá no templo, eu fui, conheci a Brisa. Nisso ela estava indo viajar para o Egito e ela perguntou se eu queria assumir algumas turmas para ela enquanto ela viajava. E eu assumi. Aí eu comecei a dar aula no Templo do Oriente. Quando ela voltou, eu segui dando aula e comecei a fazer aula também. Aí eu já não estava mais órfã. Aí eu comecei a fazer aula. Fiz os workshops, né, de bailarinas que vinham, que até ela trazia também. Fiz o primeiro curso profissionalizante da Brisa. E depois disso, eu segui dando aula. Daí eu estava fazendo educação física, eu dava aula na academia, eu dava aula no templo, eu dava aula particular e assim eu ia. Eu fazia meus figurinos com Cristiano Ferreira. E ele falava pra mim, ai Priscila, tu tá perdendo tempo e dinheiro aqui. Tu tá perdendo, tu tem que viajar, tu tem que ir pra fora. Porque ele fazia os figurinos para as meninas de fora. Só que na época a gente não tinha internet. Como eu falei, eu estudava com fita VHS. Era difícil, não é que nem hoje que tu põe ali no Google e aparece tudo pra ti. Não aparecia nada, não tinha isso. Era internet de escada e olha lá. Então eu dizia, ai, mas como é que é essa coisa de dançar fora, né? Que babado é esse? Eu não tô sabendo. Até que ele me apresentou, eu já comprava as fitas do Omar, mas nunca pensei. Até que ele me apresentou o Omar e o Omar me convidou, então, para dançar fora. E aí eu fui, isso era 2006, eu estava com 23 anos. Quando eu conheci o Omar, ele me perguntou, tu quer viajar, tu quer esperar para ir para o Oriente direto ou tu quer ir para a Europa? Eu falei, acho que eu quero dar uma passadinha na Europa. E aí ele tinha um contrato que era na Suécia, em Estocolmo, onde eu dançava de quarta e quinta em um restaurante, de sexta em 3 e de sábado em 4. Era trabalho forte. Então eu trabalhava em 4 restaurantes na Suécia, eram 3 irmãos que tinham os restaurantes. E eu morei lá 6 meses.
Foram 6 meses incríveis. Eu amei a cidade, é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de viajar por lá, conheci Finlândia, conheci Noruega. Então foi assim incrível, até porque era uma época de primavera, era final de inverno, início de primavera, e aí a gente vê assim a neve derretendo, né? Os verdes aparecendo, os lagos, da minha janela eu vi os esquilinhos pulando no bosque, foi incrível. E foi onde eu digo assim, ó, eu estudei com muitos professores, principalmente egípcios. Eu me aprimorei durante o tempo que eu estive fora, mas a experiência de conviver com as pessoas locais é o que dá a essência do aprendizado. Por que locais? Eu estava na Suécia. Porque, na verdade, na Suécia tem muito iraquiano. E, por exemplo, a dança iraquiana eu aprendi com eles. Então, foi muito interessante. Eu tinha um amigo que era gerente de um dos restaurantes que me ensinou o shobi, né? A cantora que trabalhava comigo me ensinou a dança iraquiana, que chamam de Khalid do Iraque, né? Então foi assim que eu fui acabando tendo a minha residência na dança oriental. Os meus estágios foram através das próprias pessoas com quem eu convivi quando eu fui dançar no Oriente. Aí eu passei quase 5 anos direto trabalhando lá. Eu ia, dançava, fazia os contratos, ficava em torno de 11 meses e voltava para o Brasil no Ramadã, que dava 20 dias de férias para gente, onde não tem show e dança, é um momento religioso, que as bailarinas e músicos aproveitam para tirar férias, porque a gente também é filho de Deus, né? Isso eu fiz por mais ou menos uns 5 anos. Foi 2010. Tava meio puxado para mim, porque é uma vida maravilhosa, mas a gente trabalha de domingo a domingo. E, como tu sabe, é uma produção muito grande, é um trabalho físico muito grande, é uma dedicação muito grande, que a gente vive para dança, 24 horas do dia. Então, eu estava um pouco cansada, eu quis tirar umas férias. Aí eu vim para o Brasil. E aí eu cheguei aqui, as meninas começaram a me pedir aula. E eu falei, gente, mas eu não quero mais dar aula, eu quero dar um tempo, né? E não teve jeito. E quando a gente gosta do nosso trabalho, a gente acaba cedendo, porque aquilo também nos faz bem. Então eu comecei a dar aula, dava aula na minha casa. Aí as alunas começaram, ai, mas por que tu não abre uma escola? Por que tu não abre uma escola? E eu, tá bom. Daí eu procurei um local e eu sempre gostei muito da Cidade Baixa. Me identifico, acho que é um bom local, até de fácil acesso. E procurei aqui. Aí eu abri a minha primeira escola em março, a inauguração foi em abril de 2010, na Luiz Afonso, na Cidade Baixa. Foi muito legal, a gente fez um coquetel de inauguração, algumas bailarinas vieram prestigiar, alguns músicos, foi muito legal. Aí depois disso, em 6 meses, eu fiz o primeiro espetáculo da Marém. Então eu abri a Marém Escola de Danças Árabes. E no início a gente chamava de Amarém Balidense. Depois eu passei para a Marém Escola de Danças Árabes. Nos primeiros 6 meses eu montei um espetáculo e a gente fez dia 31 de julho de 2010, o primeiro espetáculo Marém. E eu já tinha em torno de uns 15 grupos, acredito. Foi muito legal, assim, foi bem gratificante, foi um trabalho bem diferente do que eu costumava fazer. Porque eu dei aula antes de viajar, mas eu dei aula em outras academias, em outras escolas. E essa oportunidade de trabalhar na minha própria escola, de gerenciar o meu próprio grupo, de sair um pouco do foco eu bailarina para eu professora e diretora, foi muito gratificante. Eu ficava entre
Brasil e Oriente. Então eu ficava 6 meses no Oriente, 6 meses no Brasil, né? 8 meses no Oriente, 4 meses no Brasil. Mas a escola seguiu e eu segui minha carreira de bailarina. Isso por mais uns 2, 3 anos. E aí as alunas começaram a me cobrar muito. Ai, prof, mas a gente quer fazer aula contigo, tu vai viajar de novo. Então, ao mesmo tempo que para elas era gratificante que a professora delas estivesse viajando, também elas se sentiam carentes e pediam para que eu ficasse. E aí eu comecei a diminuir. Comecei a ficar 2, 3 meses por lá e mais uns 4 meses por aqui e assim por diante. Algumas alunas que faziam aula comigo antes de eu viajar voltaram a fazer aula, voltaram a me procurar, hoje estão comigo até hoje. Então, quando eu abri a Marém, eu abri concurso de formação para bailarinas e professoras. Mas eu vi que a procura, até por eu ser uma bailarina internacional, a procura das bailarinas profissionais era para se profissionalizar para viajar. Então, eu segui pelo viés de um trabalho para bailarinas profissionais. Então, eu hoje formei muitas bailarinas que estão dançando fora, que estão já com carreira no Oriente. Inúmeras bailarinas que hoje estão fazendo sucesso no Oriente foram formadas por mim, pela Marém. Em 2016, a Brise e eu resolvemos fazer a viagem, né, a primeira viagem dos sonhos para o Egito. E lá nós criamos o festival, o Stars Belly Dance Festival. E aí eu tive que dedicar um pouco mais de atenção a isso. Além da viagem, ainda a dedicação ao festival, e passei a viajar menos ainda, né? E depois disso, em 2017, em final de 2017, estávamos trabalhando bastante no festival, nos outros eventos que a gente estava trazendo, fazendo, e eu decidi então que eu ia parar, que eu ia me aposentar. Aí eu me aposentei. Isso foi no final de 2017. E aí não viajei mais, não fui mais. Então eu decidi parar porque a demanda aqui estava me chamando. E além disso, eu acho que a gente tem que saber o momento. E o meu momento foi esse. Hoje eu sou muito mais feliz ensinando do que dançando, né? Acho que eu já me realizei como bailarina, foram anos incríveis, é uma profissão incrível, mas que tem seu tempo. E eu acho que agora o meu momento é outro, é instruir as meninas até para irem, né? Como já vem acontecendo. Pri, tu falaste que quando tu começou no balé, tu via as bailarinas viajando, né? E daí no decorrer da tua história, tu acabou viajando também daquele sonho que tu tinha, que tu teve, meio que eu considero assim como uma visualização, algo do inconsciente. Tu acredita nisso, no poder do inconsciente? Eu acredito muito. Eu sempre digo que o nosso cérebro e o nosso desejo tem um potencial que a gente não tem ideia. E o universo, ele conspira. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu comia os vídeos VHS e a minha mãe chegava às vezes na sala e dizia assim: ai, minha filha, eu não acredito que tu tá vendo isso de novo. E eu dizia: mãe, eu tô. E eu tava vendo as bailarinas dançando no Oriente, as bailarinas orientais. E eu dizia: mãe, um dia eu vou fazer isso. Eu vou dançar lá. Eu vou estar nesse palco. E a minha mãe dizia: ah, minha filha, tá bom. Não que ela desacreditasse, mas naquela época era realmente um sonho quase que impossível, né? Quando a gente está falando dos anos 90, no início dos anos 2000, isso era realmente... não era como hoje em dia que a gente visualiza tudo isso, né? Então, eu dizia: eu vou fazer isso. Claro que eu não sabia nem como, mas eu sentia
eu me via, eu sentia que isso era para mim. E é incrível, porque eu realmente sentia isso. E então, claro que eu fui me aprimorar, eu fui estudar, eu fui procurar, eu fui atrás, porque era o que eu realmente gostava e eu sabia que eu tinha nascido para dançar. E eu me especializei, mas eu acredito que cuida com o que você pede para o universo, porque ele pode te responder. E ele me respondeu divinamente e eu fui muito feliz e sou muito feliz por isso. Mas eu sempre acreditei. Nossa, me arrepiei. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito dessas... De entender um pouco a mente, né? Porque eu acho que às vezes a gente não tem muita noção do poder que a gente tem. Não, a gente não acredita no próprio potencial, né? É verdade. E outra coisa também que me chamou a atenção foi que tu ficaste um tempo sozinha e daí, depois encontrou a Brisa. Eu tava assistindo algumas palestras que falam que pessoas, eu vi uma frase esse dia que me chamou a atenção, pessoas precisam de pessoas, assim, agora tu encontrou a Brisa e agora vocês estão com o Stars Belly Dance. E o festival também, vocês viajaram, assim, como é que tu vê, assim, esse relacionamento que tu tem com as pessoas? Tu falaste também que lá, né, na Suécia, tu teve muito aprendizado com as pessoas locais, assim. Vamos começar com a Brisa, então. A Brisa é um caso antigo, né? Como eu falei, eu conheci ela através de uma aluna minha, e a partir disso, eu passei a dar aula no Templo do Oriente e a partir disso, eu fiz aula com ela e nós ficamos amigas. Na época, nós não éramos tão amigas como hoje, mas até porque a gente vai criando essa conexão. E também, quando eu viajei, eu segui meu trabalho, meu estudo fora, a gente se afastou um pouco e ela seguiu dela aqui. Mas quando a gente tem uma conexão com as pessoas, essa conexão ela tem um porquê, um motivo. E a gente acredita muito que era para ser assim. Então, quando eu resolvi que eu já estava na época de me aposentar como bailarina, né, vamos dizer internacional, porque eu vou continuar dançando por aqui, ela também estava sentindo que estava num momento de se aposentar como bailarina de dança do ventre e até mesmo de dar aula. Ela estava seguindo pelo lado acadêmico, né, no pós que ela está dando aula. E quando a gente se encontrou, eu disse para ela, não, tu não pode parar, né? Isso faz parte da tua vida, isso faz parte de ti. E acabei, como diz o marido dela, dando uma injeção de adrenalina nela e ela ressurgiu e nós acabamos criando um novo projeto muito mais forte e inovador juntas, porque realmente as pessoas, nós sozinhas estávamos muito bem, mas juntas somos muito melhores. E também com as pessoas que eu me relacionei lá fora, eu aprendi muito. Eu era até meio chata, assim, porque eu ia atrás dos músicos, eu queria saber tudo, eu perguntava tudo, eu queria estudar, eu queria fazer aula, eu fazia aula com os músicos, eu fazia aula com os outros bailarinos, tinha uns bailarinos egípcios que dançavam folclore, eu queria fazer aula com eles, eu ia atrás das cantoras para perguntar maquiagem, até maquiagem eu queria aprender com as cantoras, porque as libanesas se maquiam muito bem, e eu ficava atrás, então eu sempre me relacionei muito com as pessoas em questão de troca, né? Eu passava aquilo que eu podia e eu também queria aprender muito. Então eu digo assim, ó, eu aprendi mais da metade em relação à dança do que eu sei hoje, muito mais, na verdade, lá fora. E agora, conta pra gente, eu tenho muita curiosidade sobre o Oriente também, né? Conta pra nós como foi esse período que tu passou lá, como é, na verdade a gente sabe que vocês dançam muito, né? É bem puxado como tu falaste, só que a gente, na verdade, não imagina realmente como é, então conta pra nós. Então, meu estágio foi na Suécia, como eu te falei. Depois dali, eu fui pro Oriente, pros Emirados Árabes primeiro. Ai, quando eu cheguei lá, eu disse, nossa, até o cheiro é diferente, tudo é diferente, né? O calor é diferente, a visão, quando tu olha por cima, que tu vê o deserto é diferente. Aquilo foi extremamente marcante na minha vida. Foi assim, gente, eu consegui.
né? Eu fiz aquilo que eu dizia para minha mãe todas as noites que eu ia fazer. Então foi incrível, mas também pegou o pavor, né? Porque eu estava sozinha num lugar super distante para, vamos dizer, dançar a dança do povo dali, e a responsabilidade pegou. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então ou eu faço bem feito ou eu não faço. E aí eu me cobrava muito. Eu tinha muito essa cobrança de que eu tinha que me dedicar àquilo ali. Então eu comia dança o dia inteiro. Como eu falei, eu perguntava para os músicos, eu estudava muito. E dançar, a primeira vez que eu pisei no palco do Oriente foi incrível. Quando a gente tem a música ao vivo, com a língua, as pessoas, o lugar, o aroma, é super gratificante. Depois dos Emirados, eu fui para Bahrein, que é do lado da Arábia Saudita. Também eu trabalhei 6 meses lá. Eles não queriam me deixar embora. Eu tinha contrato já para voltar para Dubai e eles não queriam me deixar embora, queriam que eu seguisse 1 ano. Eu disse, gente, eu não posso, preciso ir embora. Aí eu voltei para Dubai e eu trabalhava em Dubai 6 meses no mínimo. Então eu ficava em 3 contratos, geralmente, que era o Mauau, que era um dos melhores restaurantes da época nos Emirados. Então eu ficava 2 meses num Mauau, 2 meses no outro e 2 meses em Abu Dhabi. E lá aconteceu de me encontrarem, na época que eu fui, não tinha o voo direto da Emirates. E eles fizeram esse voo por final de 2007, eu acredito. E aí eu estava trabalhando no Muruji de Dubai, nesse restaurante Mauau, e eles estavam fazendo uma matéria para divulgar o voo Emirates. E a Emirates é hoje a melhor companhia aérea do mundo, né? E aí eu estava lá e eles estavam fazendo uma matéria sobre os brasileiros em Dubai. Não, só para situar, gente, a Pri foi entrevistada pela equipe de reportagem do SBT, né? Quando estava em Dubai. Era o programa da Ana Paula Padrão na época, e eles fizeram um programa sobre os brasileiros nos Emirados, para falar sobre o voo, que era um voo novo, que fazia São Paulo direto para Dubai. E aí gravaram o meu show nesse restaurante e me entrevistaram lá. E agora, a gente quer saber, eu quero saber, alguma curiosidade, assim, que tu achou que realmente que é bem diferente? A cultura é muito diferente, a religião a gente já sabe. Mas uma curiosidade específica das bailarinas, assim, do hotel, tu saía de burca por lá, não sei... Não, na realidade, realmente, a cultura é totalmente diferente. Até, eu vou dizer assim, eu até pensei que fosse um pouco mais restrito, mas não. Os Emirados, principalmente Dubai, é um lugar turístico, então ele é muito aberto. Só que existe muito respeito. O que acontece? A gente não precisa usar burca ou abaia, que a gente chama lá, o hijab na cabeça, não precisa nada disso. A não ser que tu sejas muçulmana. Mesmo assim, tu não é obrigada a usar. Então, a gente é muito livre. Claro que a gente tem que cuidar com o que a gente vai vestir, porque se as mulheres de lá estão usando abaia, a gente não vai botar um decotão para andar na rua. Até no Egito não pode. No Egito a gente tem que estar sempre de manguinha, né? Em Dubai já é um pouquinho mais liberal, mas claro, a gente tem que cuidar com o que a gente vai vestir, como é que a gente vai se pôr, não pode beijar na boca, não pode muita demonstração de afeto, de se abraçar muito, né? Porque para eles a questão religiosa e cultural é muito forte. Mas eu vou te dizer que eu já senti vontade de usar a baia lá e hijab, porque o que acontece? Lá é muito quente. E aí acaba ficando úmido. Se a gente olha assim de dentro do hotel, que a gente está chegando, chega a escorrer água. Tipo sauna, fica escorrendo. E aí o que acontece? A gente lá toma banho, sai toda bonita, cheirosa, e quando chega na rua, pá, cola uma geleca na gente.
Aí tu anda mais um pouquinho, dá uma tempestade de areia e pá, cola aquela areia. Então, o cabelo da gente faz assim. Eu já senti vontade de usar a baia e hijab para que isso não acontecesse comigo, mas realmente a gente não é obrigada a usar. E curiosidade, eu acho que foi quando eu cheguei na Suécia, porque o povo quando conversa, o povo árabe quando conversa parece que está sempre brigando. Então eles falam muito gesticulando e falando muito alto e a língua, aquela coisa. Eu achava que estava sempre brigando, estava sempre com medo. Aí depois eu descobri que não era briga, que é assim mesmo. É um povo que fala muito, gesticula muito. Talvez isso seja o que tenha me assustado no início, mas depois eu vi que era assim mesmo. A primeira vez que eu vi uma bailarina dançando dança iraquiana foi um vídeo teu. Acho que nem foi um vídeo. E eu disse, meu Deus, que depois de ti que começaram mais bailarinas aqui a fazer. E daí eu disse, meu Deus, mas eu achei lindíssimo. E eu disse, como que consegue? Que a gente olha assim, né? E é bem diferente, assim, né? É bem diferente. Conta um pouquinho de onde que ela é. Então, a dança iraquiana, nós temos alguns tipos de dança iraquiana. Como eu comentei, que eu aprendi o shobi, né, que seria quase um dabik iraquiano. Aí a gente tem hoje essa dança que se conhece tanto hoje em dia como dança iraquiana, que algumas pessoas chamam de Khalid do Iraque. Ela é uma dança gypsy, era uma dança do povo do deserto. Então, por algum tempo, ela era mal vista. Porque era como se fosse assim, o povo cigano não merecia compartilhar da vida urbana. Então, isso era por muito tempo mal visto. E há pouco tempo isso começou a sair assim, como o shabi, né? O shabi egípcio até um tempo atrás era mal visto. Tanto que quando eu dançava em Dubai, não podia dançar shabi em 2010, por aí. Era proibido. O shabi era uma coisa que não pode, porque tinha aquela conotação política e, além disso, tinha aquele duplo sentido, né, mas com conotação um pouco mais sexual, muito menos do que o funk aqui no Brasil, mas dá para se comparar. E hoje em dia é muito mais popular, e hoje em dia a gente dança e tem que dançar o shabi. Ele se engajou na sociedade, assim como a dança iraquiana, ela se engajou na sociedade hoje. Muito pelo povo tá com a cabeça um pouquinho mais aberta e já aceitando melhor essas diferenças, né? E a dança iraquiana, então, como eu falei, eu aprendi na Suécia e passei a dançar no Oriente a partir também por volta de 2009, 2010, que foi quando ela começou a aparecer. Essa é a curiosidade, assim, da dança iraquiana. Eu adoro, ela é uma dança muito forte, né? Diferente do Khalid, por mais que eles possam ser confundidos, achar que são parecidos, eles são diferentes. O Khalid do Golfo, ele é muito mais suave, muito mais delicado, diferente do iraquiano, que hoje se conhece já, e ele é muito mais forte. Mas os cantores e músicos iraquianos e do Golfo estão começando a se interagir e gravar músicas juntos. Hoje em dia tem músicas até que a gente fica, tá, mas é Iraque ou é Khalid? Já é os dois? Oi, só um pouquinho, como assim? Então hoje a coisa já está bem difundida, já está bem mais conhecida também. Ah, muito obrigada. É bem... Nossa, e precisa de uma preparação. Precisa uma preparação física, quase uma aeróbica, né? Tu dançar. É um povo bem forte. Vou deixar um trechinho aqui do vídeo da apresentação da Pri, para vocês matarem a curiosidade para quem não conhece. Muito legal, viram, pessoal, quantas coisas a gente aprendeu hoje e se inspirou? Então, para finalizar, Pri, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, então, para as bailarinas iniciantes, para os apreciadores das danças orientais. Claro.
Então, gente, como vocês viram a minha história, sonhar nunca é demais. A gente sempre tem que sonhar com aquilo que a gente realmente gosta. E para quem quer fazer dança oriental, eu sei que para quem é iniciante, como tu disseste, a primeira coisa que pensa, isso é muito difícil, isso não é para mim. E a dança é para todas. Eu sempre digo que para mim todas as mulheres deveriam fazer dança do ventre, porque ela vai te ajudar em todos os aspectos da tua vida, né? Tanto físico, como mental, como espiritual. A dança do ventre, ela é fundamental. Então, o que eu digo aqui é vem dançar, porque dançar só vai te fazer muito mais feliz. Dance e seja feliz. Era isso, pessoal. Vocês estão convidados, né? Estão convidados Claro, a conhecer também aqui o espaço. Vou deixar também o endereço aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau.